É o seguinte, pessoal, vou fazer um react aqui. O Elias Jabbour foi debater com 20 liberais, né? O tema do vídeo é um desenvolvimentista contra 20 liberais. Mas aí meio que foi um desenvolvimentista, um Elias Jabbour versus 20 Renatas Barretos. Aí vamos falar aqui da celeuma, né? Da coqueluche da vez, que é o Elias odeia padeiros, né? Claramente ele odeia padeiros. E a gente vai ver aqui o porquê. Olá pessoal, eu sou Elias Jabbour, eu sou geógrafo com mestrado e doutorado em Geografia Humana pela USP, eu sou professor de Teoria e Política do Planejamento Econômico da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e Relações Internacionais. Eu fui consultor sênior do novo Banco de Desenvolvimento, Banco dos BRICS, ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Eu já tenho escrito 7 livros, todos eles sobre a temática da China e principalmente sobre a teoria do socialismo, sendo que o meu último livro é esse aqui, Poder e Socialismo, Governança, Classes, Ciência e Projetamento da China, disponível no site da Boitempo e na Amazon. E também estou presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos e pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Estou na zona de fogo contra 20 liberais. É que eu gostaria de dizer que eu nem ia mais, né, pro debate, né, depois dessa apresentação, né. Que o cara ficou quase 1 minuto falando do currículo dele, e se ele quisesse ficar 10 minutos, ele falaria 10 minutos falando só do currículo dele. Mas depois dessa não ia mais não. Livre comércio não gera desenvolvimento. Qual o contexto? Existem diversas teorias de comércio internacional que afirmam, desde Ricardo, que a lei das vantagens comparativas é um imperativo ao processo de desenvolvimento. Ou seja, países quanto mais abertos do ponto de vista comercial, mais o desenvolvimento é comparecível, ou seja, o desenvolvimento ele é como resultado do processo de abertura comercial. Existe uma série de teorias heterodoxas que dizem o contrário, ou seja, que o protecionismo ele é um instrumento fundamental para o processo de desenvolvimento barra industrialização, assim como as próprias práticas de Kate Knapp, por exemplo, na história, Estados Unidos, Alemanha, Japão, são práticas em que o protecionismo demonstra se demonstra enquanto necessidade histórica. Vamos aqui só falar um negócio, né? Pra quem, sei lá, vai que alguém não sabe o que são vantagens comparativas. Vantagens comparativas é uma teoria aí que foi criada por Davi Ricardo, economista português, que bem do liberalismo, junto com Adam Smith, é um dos caras mais importantes aí quando se fala de economia. E ele dizia que se você é bom em produzir determinada coisa, você tem que focar nela. E o que você não for bom em produzir, você tem que importar, né? Só que aí tem um problema, né? Se você fizer isso, você não se desenvolve, certo? Se você for um país subdesenvolvido como o Brasil, porque a gente é especialista em commodity, né? A gente é especialista no agro. Se a gente focar nisso, a gente não vai desenvolver nossa indústria, por exemplo, né? Quando o Davi Ricardo falava isso, se a gente fosse pensar... Se todos os países tivessem adotado isso, hoje o único país que teria indústria seria a Inglaterra, né? Vocês devem lembrar aí. Se você é adolescente e estuda isso, você deve ter estudado. Se você é adulto como eu, você já deve ter passado por isso e sabe que a primeira indústria do mundo foi a Inglaterra. Então, se tivessem seguido ferro e fogo, só a Inglaterra teria indústria hoje, né? Os Estados Unidos, que hoje defende a vantagem comparativa, ele não fez uso disso lá no início, não, mas tudo bem. Vamos seguir. Olá, Elias. Ô, rapaz, tudo bem? Olá, Elias. Ô, rapaz, tudo bem? De antemão, agradeço a oportunidade. Eu sou Hélio Seco. Que bom que a gente está num contexto de país que a gente pode fazer oposição política de forma democrática, expor opiniões diferentes para convencer o público. Nós não estamos aqui para nos convencer, mas sim mostrar para as pessoas que estão dispostas a formar opinião ou mudar de opinião pontos de vista diferentes. Eu começo refutando a sua frase, dizendo que, segundo o Índice de Liberdade Econômica, os países que estão em primeiro lugar nesse ranking, que preza por qualidade de vida através da liberdade econômica, que é segurança jurídica para fazer negócios. Aí vem o BO aqui, né? E isso depois, se vocês assistirem, acontece isso no debate inteiro. Absolutamente ninguém, gente. Ninguém responde o que o Elias propôs.
O cara tá falando de livre comércio, aí o cara vem falar sobre o índice de não sei o que ninguém usa isso, né? Só liberal e neoliberal fica pegando esse tipo de coisa, sendo que esse negócio de liberdade econômica que ele defende aí, como eu já falei aqui no início, se fosse pegar ferro e fogo, só a Alemanha não, só a Inglaterra seria um país industrial, né? E no início das nações, simplesmente ninguém usou isso. Ninguém. Mas tudo bem, vai lá. Que é menos imposto, que é respeito à propriedade privada, eles acabam tendo índice de desenvolvimento humano maior, ou seja, maior qualidade de vida. Eu acho que isso é um reflexo de desenvolvimento. Países como países europeus, países como Austrália e Nova Zelândia. Só uma pergunta, não foi isso que eu coloquei. Eu não fiz relação com liberdade econômica, com propriedade privada, com desenvolvimento. É qualidade de vida não, também. Eu falei o seguinte, livre comércio não gera desenvolvimento econômico. Gera, esse porque é o ponto. O índice de liberdade econômica está refletindo o livre comércio. E a desenvolvimento é qualidade de vida. Qualidade de vida medida, só um momento, qualidade de vida medida por IDH, que é saúde, acesso à saúde, acesso à educação e renda. Isso é qualidade de vida. Me fala um país com 50 milhões de habitantes, um país com acima de 50 milhões de habitantes, industrializado e que pratica o livre comércio. Eu sabia que você ia trazer para o contexto de países maiores. Sim. Talvez índice de liberdade econômica não represente felicidade. Vamos lá, isso que o Elias falou, né? Só para dar um toque aqui. Nenhum país se desenvolveu aplicando plenamente o livre comércio, tá, gente? Nenhum. Absolutamente nenhum. O que impera até hoje é a proteção tarifária, é a proteção comercial, é a proteção industrial. O Donald Trump, inclusive, ele faz isso agressivamente. Eu lembro de ter falado isso no Twitter na época, né? Olha, o Trump ganhou e a galera vai ver agora o que é um cara extremamente agressivo no protecionismo. Se vocês acham que o Biden eu falei, né? Se vocês acham que o Biden é protecionista, porque vocês não lembram do que foi a era Trump, né? Lá pós-Obama. Então hoje, inclusive, o cara é tão protecionista que ele faz até um protecionismo burro, né? Que ele tá fazendo um protecionismo que tá prejudicando o próprio país, né? Gerando inflação lá. Porque assim, né? A gente, enquanto desenvolvimentista, a gente defende o protecionismo inteligente, né? Não um protecionismo burro que vai prejudicar o nosso próprio país, né? Para você. Mas IDH, para mim, é reflexo de felicidade. Por quê? Porque as pessoas têm maior qualidade de vida. Então, se você é infeliz num país que tem essas condições, eu respeito. Não é o meu caso. Se você quiser contextualizar para um país maior, por exemplo, paralelo com a China, ok. Mas a gente tem exemplos de países menores, como Chile, Austrália e Nova Zelândia, que deram certo fazendo assim, aumentar a qualidade de vida. E se a gente fizer um recorte de um experimento socioeconômico brasileiro, a gente pode fazer um paralelo com o estado do Espírito Santo, que é uma população comparável ao desses países. Um estado que estava arruinado. Aí também tem outra questão que ele cita Chile, Austrália e Nova Zelândia, né? São países bem pequenos, e são países que, por serem pequenos, até o Elias explica, né? O que eles produzem em pequena escala, mesmo não tendo uma indústria tão pujante, é o suficiente para, na média, o pessoal ter uma qualidade de vida decente. Só que a gente tá falando de um país que é continental, como o Brasil, né? E, assim... Simplesmente não. Se a gente focar no que a gente é de melhor, que é o agro, a gente não vai desenvolver. E a gente tem anos, séculos de tradição agrária e a gente não desenvolveu. Então, por que vai desenvolver daqui pra frente se a gente focar nisso, né? Financeiramente pode melhorar muito mais, não é exemplo de primeiro mundo, mas para o contexto brasileiro, é um país que se recuperou, melhorou a qualidade de vida da população, vem gerando emprego e renda à torta e direita, sendo campeão de geração de empregos no Brasil. Austrália, Chile e Nova Zelândia são países que estão na beira da divisão internacional do trabalho, ou seja, são países que não são países industrializados, são países com pequena população e que, portanto, a exportação de cobre, ou a exportação de minério de ferro, no caso da Austrália, ou exportação de leite, por conta, no caso da Nova Zelândia, gera renda suficiente para manter aquelas populações com alguma qualidade de vida. Quando eu falo de desenvolvimento econômico, eu estou falando em complexidade econômica, ou seja, países de alto nível tecnológico, países que alcançaram a fronteira do conhecimento em várias áreas, como Estados Unidos, como Japão, como Alemanha, como França, como Inglaterra, como China, como Coreia do Sul. E mesmo como Singapura, que é uma cidade-estado, ou seja, estou falando desses países. Países que não têm grande relevância na divisão internacional do trabalho, são países
que não contam, não Mas a gente contam pode para isso. aproveitar o modelo que eles aplicam lá para aplicar em menor escala no Brasil e começar a ganhar cada vez mais magnitude. O modelo que eles aplicam lá, por exemplo, é o mesmo modelo que o Brasil aplica desde que as commodities, como minério de ferro, petróleo e soja, passaram a ser a principal pauta de exportações do Brasil. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, Nós não estamos falando de commodities, nós estamos... Nós não estamos falando de commodity. Ele que puxou o assunto. Ele não falou o nome commodity, né? Mas estava implícito no discurso dele, já que ele usou países que eles exportam commodities e para eles baixam, né? E para eles baixam. Então, assim, como o Elias falou, a gente já adota esse modelo, só que aqui não funciona. Nós somos um continente, gente. O país de gente é um continente, basicamente. É um país continental, né? Aí vai chegar no padeiro, calma aí. falando de liberdade econômica gerando desenvolvimento. Eu estou falando de comércio internacional. Você está falando de outra coisa. Desenvolvimento é, sim, também qualidade de vida. Você está falando de uma outra coisa. Qual é o milagre do desenvolvimento econômico pela liberdade econômica? Eu vou explicar esse milagre. Por que o padeiro acorda todo dia 3, 4 horas da manhã para fazer pão? Você Porque tá tem falando... demanda. As pessoas querem consumir pão de manhã, o padeiro acorda cedo. Você não respondeu a minha questão. Pão. Só concluir. O padeiro vende esse pão. Esse pão, se for bom, se tem bom custo-benefício, ele cada vez mais vai ser consumido. Esse padeiro abre uma padaria Estou falando em nível bairro, de comércio entre só um países. momento, ele expande para outros bairros e à medida que ele tem uma rede de padarias, daqui a pouco ele tem que É livre comércio entre os países. Uma panificação. Essa panificação vai produzir pães para várias padarias. A carinha do Elias, né? A carinha... a carinha de sacana dele. Olhando assim, meu Deus, por que eu vim aqui, né? Vale a pena mesmo, né? Será que vale a pena vir aqui? Ai, meu Deus. E os padeiros, hein? Elias Jabbour foi pego no flagra. Antipadarias, antipadeiros. Elias Jabbour odeia padeiros. Esse vai ser o nome do vídeo, né? Elias Jabbour odeia padeiros. Claramente ele odeia padeiros. O cara desmascarou Elias Jabbour agora. Sabe, ele pode ir até para a cidade vizinha. Isso não é milagre. Isso é capitalismo. Sabe por quê? Porque ao longo de todo esse... Cara, veja, eu nem sou socialista. Não sou não, né? Quem me conhece sabe, eu tenho até amigos que são, mas não sou. Brincadeira da parte, eu não sou socialista, né? Mas, cara, tem padaria no socialismo, não é por nada não, então... Tem padaria, a galera come pão na China, né? A galera come pão no Vietnã, né? A galera come pão na Coreia do Norte. A galera comia pão na União Soviética. Qual é o país hoje mais que aqui, pra você que é socialista? Laos? Laos é socialista. Sei lá, tem outros países aí, cara, que tem pão. Tá, porra, o pão é a invenção do capitalismo, né? Na época do feudalismo tinha pão, não tinha não? Ou o primeiro padeiro surgiu quando o capitalismo começou? Agora eu fiquei curioso, né? O milagre da multiplicação de pães. Pô, e quando Jesus dividiu o pão, né? Jesus era capitalista, né? Jesus era capitalista? Jesus, quando ele dividiu o pão, foi um milagre do capitalismo ali, né? O germe do capitalismo já estava em Cristo, é isso? Como é? Eu fiquei curioso agora, né? O processo do milagroso multiplicação de pães, ele também multiplicou emprego e renda. Estou falando em comércio de países. Um cara começou como padeiro, ele virou gestor de padaria, ele virou dono de uma rede de padaria, ele virou dono de uma panificadora. Eu estou falando de comércio entre países. Pessoas foram beneficiadas. Como isso não é liberdade econômica? Eu estou falando de comércio internacional, ele precisa de liberdade econômica para o padeiro virar panificadora. Se tiver mais panificadoras, temos mais empregos. Você está falando de outro assunto. Temos mais pessoas acessando renda. Tudo bem. É impossível você ser contra Você isso. está falando de outro assunto. O capitalismo é uma beleza. Não, porque você odeia os padeiros. Eu estou aqui dizendo que você odeia os padeiros. Claramente você odeia os padeiros. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo, né, gente? Caramba, tema. Livre comércio tá aqui em cima, gente. Tema. Livre comércio não gera desenvolvimento. Não é porque, Elias. Por que você odeia os padeiros, hein? O que é que você tem contra franquia de padarias? Meu Deus do céu, gente, o nível foi, assim, não foi nem no chão, foi abaixo do solo, cara, tá no subsolo o nível desse negócio. Não o Elias, né? Mas a galera que foi, absolutamente ninguém respondeu o que o Elias falou, as provocações não foram respondidas, e a galera ficou nessa, né, por quê? Porque o padeiro, porque não sei o que, aí vem outro e diz, não,
porque o p-valor da regressão múltipla, caraca, esses caras estão falando, não que eu não saiba o que é uma regressão múltipla, eu sei que sou economista, eu estudei econometria, mas é tipo, tem a ver com o que você tá falando, irmão, sabe? Mas é isso, gente. Diga aí o que é que você achou, cara. O que é que você achou? Valeu a pena aí o Elias? Olha, pelo entretenimento valeu muito a pena. Eu me diverti muito assistindo esse vídeo. Não só o vídeo do padeiro, como o vídeo dos outros aí. Porque tem uma hora também que chega aí, Dona Maria Metafórica tá em todas, né? Não porque é a Dona Maria aí que tem um salão de beleza, e o outro, não porque tem o seu José que tem uma barbearia. Caramba, cara, o cara tá falando de comércio internacional, o cara mete o barbeiro, né? Mas diga aí, o que é que você achou? Você se divertiu vendo esse vídeo? Você saiu aqui mais leve, né? A gente também bateu um papo aqui sobre desenvolvimento, né? Apesar de ter um tom humorístico, né? Involuntário sobre isso aí. A gente bateu um papo aí. Eu fiz até uma live sobre isso também. O pessoal gostou, achou interessante. Deu pra tirar proveito aqui. Mas digam aí, comenta aí umas 3 vezes. Diga aí a sua opinião sobre o ódio que o Elias sente claramente por padeiros e padarias, né? Hype esse vídeo, se inscreva e vamos pro próximo vídeo. Até lá.